Shalom, irmãos. Shabbat Shalom. O Eterno escreveu com sua mão Zahor et Yom HaShabbat LeKadisho. Lembra-te do dia do Shabat para santificá-lo. Irmãos, é um prazer, uma honra estar novamente aqui com os irmãos para que a gente possa concluir o estudo da Parashá Miketz. Falando aqui agora, nesta tarde, sobre o silêncio de Beni Amin, o silêncio de Benjamim. Baruch Hashem. Então vamos lá, irmãos, vamos começar o nosso estudo. O Eterno tem nos permitido, estar juntos. Baruch Hashem por isso. Nós vamos dar sequência então, a partir do verso 1 de Bereshit, capítulo 42, aonde começa dizendo assim: E Yaakov viu que havia grãos no Egito. Por isso Yaakov disse a seus filhos: Por que vocês estão olhando uns para os outros? Vayar Yaakov ki yesh shever bemitzrayim vayomer Yaakov levanav lama titrau. Então Yaakov, ele viu, soube que havia grãos, havia um armazenamento, havia alimento no Egito. Por isso então Yaakov, ele disse aos filhos dele, Por que vocês estão olhando uns para os outros? Por que vocês estão aí preocupados, Vocês estão apreensivos? Por que vocês estão aí sem saber o que fazer? O que precisa ser feito é simples, é objetivo. Nós sabemos o que precisa ser feito. E aí ele vai dizer: Vai Omer Hine Shamati ki esh shever bemitzrayim rdu shama veshvru lanu misham venir ie velo namut. Prestem atenção, ele disse. Ouvi que existem grãos no Egito, desçam para lá e comprem dali alguns para nós, para permanecermos vivos e não morrermos. Então Yaakov, ele dá esse direcionamento aos seus filhos, apesar deles já saberem, porque as informações dos silos que o Egito havia construído, que havia planejado, isso certamente já era de notório saber a todos os habitantes da terra. Não tinha como não saber disso, até porque no estudo anterior nós vimos que Yosef, ele fez questão de abrir os silos, todos os silos, para mostrar a grandeza, quão era numerosos os grãos que haviam sido recolhidos naqueles 7 anos de grande fartura. Então isso já era conhecido. Então eu entendo que quando Yaakov, ele pergunta aos seus filhos: Por que vocês estão olhando um para os outros? Por que vocês estão aí, confusos? Se atentem, prestem atenção. Fiquem atentos, ele disse, Nós sabemos que existem grãos em todo o Egito. Nós sabemos, nós ouvimos falar, as pessoas contaram, as pessoas disseram. Nós sabemos o que está acontecendo. O período de fome que nós estamos enfrentando é grande, de fato é grande. É um período que nós não havíamos presenciado, nós não havíamos experimentado. Mas nós sabemos o que tem de ser feito. Nós também, nós, eu e você que está me ouvindo, que está me acompanhando, estamos estudando juntos a Parashá Miketz. Por vezes nós sabemos o que deve ser feito. Nós sabemos, nós temos o conhecimento, mas nós travamos mediante as circunstâncias, os problemas, as adversidades, aquilo que nós enfrentamos como seres humanos falhos que somos. E às vezes nós deixamos de colocar o Eterno no seu devido lugar, no centro de todas as coisas. E aqui Yaakov está chamando a atenção dos seus filhos, dizendo para ele: olha, vocês estão travados aí por quê?
Por que vocês estão aí apreensivos? O que vocês estão aí sem saber o que fazer? O que precisa ser feito nós já sabemos, porque todos estão fazendo a mesma coisa. E nós precisamos ir ao Egito. Nós precisamos descer ao Egito para poder conseguir os grãos, os alimentos, para que a gente possa se manter. Então vamos lá, pessoal. Então o medo, né, que Yaakov ele tinha, no que se basear, né, de certa forma, de certa maneira, sobre as desgraças que já haviam acontecido na vida dele, né, e todas elas estavam ligadas à sua esposa amada, Rachel. A começar pelo misterioso desaparecimento de Iosef, né, no Vale de Dotã. Os filhos dele disseram para ele, né, de que Iosef havia sido morto por um animal. Mas isso de fato não era comprovado, né? Isso talvez não tenha trazido a paz, né, a tranquilidade ao coração de Yaakov como deveria, né? Então a repentina morte de Rachel no caminho de Efrata, né, quando deu à luz a Beniamim, também é um fato que trouxe grande amargura, grande tristeza, né, decepção ao coração de Yaakov, né? Então, temeroso da mão do destino, ele decide então não enviar, nós vamos ver logo em seguida, né, o seu filho mais novo, que é o resquício, né? É o último fragmento vivo, até no seu entendimento, da sua amada esposa Rachel, que é o irmão de Iosef, né? Como ele já havia perdido Iosef, pensando talvez ter sido morto por um animal feroz, como os filhos venderam essa ideia para ele, essa informação. Ele de fato não queria perder essa última conexão que ele tinha aí com Rachel, com a sua amada esposa. Vayerdur arrei Iosef Asará Lishbor bar mi Mitzrayim. Assim então os 10 irmãos de Iosef desceram para comprar grãos na terra, né, no Egito, desculpa, no Egito. Aqui não está falando terra, não, automático. Ve'et mi Binyamin ahi Yosef lo shalach Yaakov et Ehav, desculpe, ki amar fen ikraenu ason. Com exceção de Binyamin, irmão de Yosef. Ou seja, os 10 irmãos de Yosef desceram para comprar os grãos do Egito, com exceção de Binyamin, o irmão de Yosef. Ve'et Binyamin ahi Yosef lo shalach. Ele não foi, com exceção de Binyamin, que é o irmão de Yosef, ele não desceu, né? Ele não foi para o Egito. E Yaakov não enviou ele. Yaakov não enviou ele. Lo shalach Yaakov et Ehav, com os seus irmãos, porque temia que algo acontecesse com ele, né? Va yavou bnei Israel lishbor betor habaim ki hayah harav be'eretz Canaan. Os filhos de Israel, bnei Israel, chegaram para fazer compras, para comprar, né, com muitas outras pessoas, porque a fome havia se estendido até a terra de Canaã. Aqui sim tem terra, né? Eretz, na terra, né, até a terra de Canaã. Então, sobre esses 10 que haviam descido juntos ao Egito, né, um dos motivos é que se tratava de um período de extrema escassez. Um período de terra árida, um período em que os animais haviam morrido, um período em que a terra já não produzia mais os seus alimentos, um período em que as pessoas nesse momento elas estavam ariscas, elas estavam, né, numa situação em que a sua Yetzer Hará, a sua inclinação para o mal, estava aflorada.
Então, quando esses 10 eles descem juntos ao Egito, um dos motivos é esse, né? Que esse período de fome e escassez, os seres humanos eles despertam essa inclinação para o mal, esse sentimento, né, oculto, esse sentimento maligno que estava escondido. Nesse momento ele se traz à tona, né? Ele aparece, ele surge. E aí junto, esses 10 eles poderiam simplesmente, né, proteger um ao outro, né, defender um ao outro de uma possível emboscada, né? Então, esse era um dos motivos de serem mandados os 10, né, todos os 10, com exceção de Benjamim, ao Egito. Um outro motivo também, né, 10 dos filhos de Israel deixaram a terra para sobreviverem. Isso nos lembra as 10 tribos que tiveram que abandonar a terra de Israel. Isso nos lembra a assimilação dos assírios. Isso nos lembra, por exemplo, a menção de Yeshua, quando ele vai falar ali para os seus discípulos, vai falar também para aquela mulher sobre aquela mulher cananeia, né? De que ele não veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não veio senão para resgatar aqueles que haviam sido assimilados, aqueles que haviam sido espalhados pela terra. A casa de Israel, que são as 10 tribos. Então, além do mais, parece que Iosif também havia padronizado, né, a quantidade de grãos que deveriam ser vendidos. Ou seja, ele havia determinado um valor, uma quantidade, um peso, ou uma saca, né, enfim, a ser vendido, a ser liberado para as pessoas, liberando apenas porções que eram fixas, que eram essas. Então ele teve 2 objetivos em mente. Então Iosif, quando ele faz isso, ele tem 2 objetivos na sua mente. O primeiro deles é que ele queria evitar qualquer tipo de especulação com relação às quantidades de grãos, né, que se tinha ali nos silos, nos vários silos que haviam sido construídos. Apesar de que no começo, como eu falei aqui para os irmãos, ele havia aberto esses silos para que as pessoas pudessem ver que a quantidade era muito grande. Mas ele precisava também administrar a quantidade a ser liberada para as pessoas, sendo liberada apenas a quantidade que era necessária para poder saciar a fome, para sanar a fome, para que eles pudessem sobreviver e ninguém viesse morrer de fome. Então, ele precisava fazer essa administração, ele precisava administrar, ele precisava gerir bem os alimentos. O povo já sabia que tinha os grãos necessários para sobreviverem o período de escassez, o período de fome, o período de seca. Mas existiam também aquelas pessoas que queriam, né, garantir, né, a sua sobrevivência comprando uma quantidade maior. E ele não liberava, né? Ele, de fato, limitou a quantidade para cada período de tempo, né? Opa, pera aí, uma família com 10 pessoas vai precisar de uma quantidade X para poder sobreviver durante uma semana, 2 semanas, um mês, e isso já havia sido muito bem definido, né, pelo homem Iosif, pelo homem inteligente e sábio, assim como ele havia orientado, né, ao faraó, que deveria haver alguém que fosse inteligente e sábio, que fosse dotado de conhecimento de ciência, né, um engenheiro agrônomo ali, né, teoricamente, porque naquele período não tinha essa nomenclatura, mas era basicamente isso, alguém que soubesse fazer o armazenamento, alguém que tivesse conhecimento, mas que também tivesse conhecimento matemático de contagem, de fazer os cálculos, né, as porções devidas, conseguir analisar, né, opa, tem nessa família tem tantas crianças e tantos adultos, então eles vão precisar de tantos alimentos, né, de uma quantidade tal. Então isso tudo foi muito bem elaborado por Iosif, mostrando aí a sua perspicácia, a sua inteligência, a sua sabedoria. Então ele reservou essa quantidade devida para que ninguém viesse a obter além do que era necessário para a sua sobrevivência e também para que essas pessoas não viessem fazer negócio, né, com outras, vendendo mais caro, enfim. Isso tudo estava centralizado nas mãos
de Iosef estava centralizado no Mitzrayim, no Egito. Isso também era uma forma, como eu acabei de dizer, né, de ele conseguir ajustar o valor de acordo com a necessidade, né? Então, só que o povo também se beneficiou disso, porque Iosef em nenhum momento ele colocou um valor exorbitante para que ele pudesse se beneficiar disso, para que o Egito viesse se beneficiar disso, mostrando ali de fato a qualidade dele como um belo governante, como um belo rei, né? O exemplo a ser seguido pelos reis depois dele, né? Mas isso é um assunto para outro momento. A segunda condição também, o segundo objetivo na mente de Iosef era que existia o objetivo também de forçar todos os seus irmãos a viajarem do Egito, né? Viajarem de Canaã até o Egito para buscar os alimentos, porque assim ele teria a possibilidade de encontrar novamente os seus irmãos. Ele teria a possibilidade novamente de reencontrar sua família, reencontrar aqueles que haviam desprezado, até para saber também se eles estavam vivos, se não estavam, enfim. Apesar de eu entender que ele, como governante, ele já tinha essas informações. Ele já sabia de fato que os irmãos estavam vivos, que o pai estava vivo, que a família estava ali preservada, né? Mas ele havia instituído como condição de venda também, para que isso pudesse acontecer, para que os irmãos dele pudessem descer ao Egito, ele havia determinado que todos os integrantes da família se apresentassem juntos, até para ele poder saber a quantidade, né, de grãos que ele deveria destinar para uma determinada família. Nesse caso, né, subiram apenas os 10 e ficou para trás Yaakov e Benjamim, Yaakov e Benjamim. E aí é onde que ele vai entrar aqui com a sua perspicácia, com a sua inteligência, para poder abordar, né, e alcançar o seu objetivo, que era trazer todos os seus irmãos. Iosef era o governador da terra, era ele quem fazia as vendas a todos os povos da terra. Quando os irmãos de Iosef chegaram e prostraram-se diante dele com o rosto em terra... Deixa eu ler essa parte aqui, depois eu volto. Iosef viu seus irmãos e os reconheceu, mas ele os tratou como se fossem estrangeiros e falou-lhes com aspereza. Perguntou-lhes: de onde vocês são? Eles responderam: da terra de Canaã, nós viemos para comprar alimento. Agora veja só, eu disse para os irmãos aqui, né, desculpa, de que Iosef havia determinado um valor, uma quantidade, para que não pudesse dar a quantidade maior, para que as pessoas não comprassem, não pegassem quantidade maior, até para poder vender umas para as outras colocando um preço e também fazendo negócio, enfim. E é interessante aqui que Iosef, ele mesmo estava fazendo negócio. Era ele como governador, como rei, que estava ali, né, diante do povo para poder vender os grãos. Irmãos, aqui a gente vai ver claramente que a intenção de Iosef era reencontrar a família dele. Porque não seria comum que um governador, que um rei, ele se dispusesse a ele mesmo estar ali, ficar de frente à venda dos grãos. Ele já tinha tudo sob controle, gente. Se ele sabia a quantidade da família, tem a família de 10 pessoas, a quantidade vai ser X de grãos. Mas tem tantas crianças e tantos adultos, a quantidade vai ser tanta. Mas tem tantos... Ali não, aquela família só tem adultos. É a mesma quantidade que uma família que tem 10 pessoas, 5 adultas e 5 crianças. Aí a outra tem 10 adultos. Não, a quantidade é diferente. Então isso tudo já estava pré-definido. Então não precisava de fato de Iosef ali à frente fazendo essas coisas. Vendendo, negociando, propondo, dando informações. Não. Qualquer encarregado, qualquer servo do governador, de Iosef, poderia muito bem fazer isso. Era só seguir a cartilha.
era só fazer exatamente o que já havia sido determinado. Então, o motivo pelo qual Iosef estava ali diante, fazendo essa venda, negociando, fazendo esse trabalho de comerciante, não era outro senão porque ele queria reencontrar, ver os seus irmãos, ver a sua família. Essa é a verdade, ele queria reencontrar a sua família. Então, vaiar Yosef et Ahav vayakren vaitnaher alechem vaidaber itam kashot vayomer alechem me ayam baten vayomru me eretz Kenaan lishbar ochel. Yosef, ele viu os seus irmãos e os reconheceu, mas ele os tratou como se fossem estrangeiros e falou a eles com dureza, perguntando a eles, né, de onde que vocês são, de onde vocês estão vindo, e eles disseram a Yosef, né, da terra de Canaã, nós viemos de lá, e nós viemos aqui para poder comprar alimentos, nós viemos aqui para poder adquirir o produto dos silos, né, os grãos. Opa. Então, Yosef, ele se disfarçou, né? Vaitnaker, para não ser descoberto pelos seus irmãos, porque ele possuía um nome diferente, uma roupa diferente, costumes diferentes. Ele não se apresentou aos seus irmãos como Yosef. Ele se apresentou aos seus irmãos como Yosef. Todo mundo conhecia ele ali como Tsafenat Paneah. Tsafenat Paneah, o nome é egípcio. Mas Yosef, ele reconhece os irmãos dele. Mas eles não o reconheceram. Isso te faz lembrar alguma coisa, irmãos? Isso nos faz lembrar exatamente de Yeshua. E Yeshua reconhece quem são os seus irmãos. Mas os seus irmãos, infelizmente, nem todos o reconhecem. Aqui nós vemos mais uma informação aqui na camada profética, de que da mesma forma com que os irmãos, e nós vemos que são irmãos, apesar de não serem filhos da mesma mãe, são filhos do mesmo pai. E Yosef os reconhece, mas eles não os reconhecem. Ah, mas é porque ele estava vestido com roupas diferentes, que ele estava com nome diferente. Isso não importa. Eles não o reconheceram. Até porque eles já haviam considerado o fato de o irmão deles ter morrido. E de fato, né? Ele morreu. Mas ele ressurgiu. A história de Yosef se assemelha demais com a história de Yeshua. Só que a morte, ela foi para aqueles que o entregaram. Aqueles que o entregaram, para eles, ele morreu. Ele havia morrido, ele havia desaparecido, ele havia findado a história dele, né? O registro, a passagem dele na terra havia se encerrado naquele momento em que ele foi entregue aos inimigos, né? Que fizeram dele ali como trapo, né? Fizeram ele como escória, como alguém totalmente insignificante. Mas o Eterno o levantou, né? O tirou da cova, da sepultura, do poço. E por isso eles não reconheceram Yosef. Assim como muitos não reconhecem e não vão reconhecer Yeshua. Porque ainda enxergam ele como alguém morto. Como alguém que teve a sua história já... Não, já passou, foi um grande... Ah, não foi um grande homem. Cada um tem a sua análise, cada um tem a sua perspectiva acerca de Yeshua. Do mesmo modo sobre Yosef. Mas o Eterno sabe quem é quem. O Eterno conhece. E é o Eterno quem honra, é o Eterno quem levanta, é o Eterno quem dá a devida honra ou não. Versículo 8. Vaiarrer
Yosef et Ehav vechem lo hiruhu. Hiruhu. Dessa forma, Yosef, dessa forma, e dessa maneira, Yosef reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram, não reconheceram ele. Ele os reconheceu, mas os seus irmãos não o reconheceram. Assim como foi dito agora, né? Da mesma forma com que Yeshua reconhece aqueles que são seus daqueles que não são. Assim como Yeshua disse para aquela mulher cananeia, né? Olha, eu não vim senão para as ovelhas perdidas. Eu não vim por outro motivo senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se não me falha a memória, Matitiarro 15:24, acho. 15:25, 15:24. Eu não me recordo. Para não perder tempo, eu não vou abrir aqui, não. Mas eu acho que é isso mesmo, 15:24. Em que Yeshua diz, olha, eu não vim para outro motivo que não seja para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para aqueles que estavam perdidos, para aqueles que... Eu tenho um propósito, eu tenho um motivo para estar aqui. E o motivo de eu estar aqui é reagrupar, reunir, trazer de volta aqueles que se perderam, aqueles que se espalharam. E é lindo, porque isso bate direitinho com o que está acontecendo aqui agora, nesse estudo, nesse momento, né, no estudo de Miquetes, falando sobre os 10 que desceram até o Mitzrayim, o Egito, para poder conseguir alimento, mas não reconheceram que quem estava ali com a provisão era exatamente aquele que fazia parte, que era parte intrínseca, né, indispensável da família, da tribo, da herança, que o Eterno fez, da promessa que o Eterno fez a Abraham. Vaiskor Yosef et halomot asher halam lachem vai omer alechem meraglin atem lirot et ervat haaretz baten. Lembrando-se dos sonhos, lembrando ele dos sonhos que tivera a respeito deles, aquele sonho lá do passado, Yosef lhes disse, vocês são espiões, vocês vieram descobrir as fraquezas do nosso país, da nossa terra. Vocês vieram para ver, né, para sondar a terra, para poder investigar a terra. Vocês vieram como espiões, porque Yosef havia lembrado do sonho que tiveram, né? Aqueles sonhos em que Yosef, ele chama os irmãos e fala, né? Chama depois os pais e também fala sobre os sonhos que tiveram, sobre os feixes que se dobravam diante dele, sobre os astros, né? Sobre as estrelas que se curvavam também. Bem interessante isso. Vayomru elav lo adoni va avdecha bau lishbar ochel. Não, meu senhor. Não, meu senhor. Eles responderam. Ou melhor, e disseram eles, né? E eles disseram, e eles responderam, e eles afirmaram para ele, não, meu senhor. Não, meu senhor. Os seus servos vieram comprar alimentos. Kulanu bnei ish echad nachnu kneim anachnu lo chau avadecha me raglin. Kulanu bnei ish echad nachnu kneim anachnu lo chau avadecha me raglin. Somos todos
filhos de um mesmo homem. Somos pessoas honestas, seus servos não são espiões. Aqui é interessante, eu até marquei de vermelho aqui, para os irmãos entenderem, essa parte aqui, né? Culano, todos nós. Leculan, para todos, né? Leculan, para todos. Culan, todos. Culano, todos nós. Leculano, para todos nós. Binei, todos nós. Binei, filhos. Ish, homem. Errad, único, um. Todos nós, filhos, homem, um. Seria, eu tô traduzindo palavra por palavra, tá? Tem... você consegue trazer aqui uma meu pai fugiu a memória aqui agora, o nome. Tô ficando velho mesmo. A gente não consegue dar um significado pleno, né? Lendo palavra por palavra, né? Culano, nós, né? Para nós, todos nós, né? Todos, né? Todos nós somos filhos do mesmo homem, né? De um único homem. E aí, gente, por que eu marquei de vermelho isso aqui? Por que eu marquei essa parte aqui do versículo? Porque nesse momento, quando eles dizem, né, que todos eles são filhos do mesmo homem, isso aqui nada mais é do que os irmãos de Iosef liberando uma centelha profética. Porque eles estão se direcionando a Iosef e dizendo para Iosef: Culano, nós todos nós somos filhos. Todos nós, tanto o Senhor como nós, somos filhos de um mesmo homem. Errado. De um único homem. Então, mesmo eles sem saber que Iosef era Iosef, eles liberam, né, um fragmento, eles desvendam, né, uma partícula, uma centelha profética, dizendo, declarando com a própria boca deles, né, que tanto eles quanto Iosef eram filhos do mesmo homem, do mesmo pai, a saber, Yaakov. E aí o que acontece? Apesar deles serem filhos de mães diferentes, eles vieram do mesmo pai. Ainda que você queira entender que aqui não seja a profecia, né, não seja acerca de Yaakov, mas de Avraham, não há nenhum problema. A gente chega na mesma situação, porque são descendentes, né, vieram da mesma zerá, da mesma semente, da mesma carne. Então, do mesmo modo, acontece sobre as 10 tribos que eu falei anteriormente, né? Aquelas 10 tribos que foram assimiladas pelos assírios, que a gente vai ver ali depois da morte de Shilomo. Nós vamos ver que há um confronto, há um conflito. Isso é lá para frente, né? Eu não vou antecipar aqui não, que nós estamos em Bereshit ainda. A gente vai ter oportunidade de falar mais sobre isso nos estudos que se seguirão, né? Principalmente quando formos estudar ali Devarim. A gente vai ver ali sobre a questão do povo atravessando, tomando posse da terra. Depois Yehoshua, ele assume ali como líder, mas enfim, eu só quero fazer uma breve conexão, né? Quando eles falam que são filhos do mesmo pai, que fazem parte da mesma zerá, que eles têm a mesma origem, é exatamente aqui um sentido profético. Também sobre essas 10 tribos que foram assimiladas, espalhadas pela terra, elas também se apresentarão ao Mashiach e dirão: olha, nós somos filhos do mesmo pai, nós estávamos espalhados, nós estávamos desconectados um do outro, mas agora nós estamos juntos. A Techuvá é isso, irmãos. Nós em Techuvá, eu aqui no interior do Rio de Janeiro, você onde você está, seja no Brasil, fora do Brasil, nós estamos conectados através da Santa Torá de Hashem, nós estamos conectados através do Mashiach, nós estamos conectados
através do mesmo propósito, da mesma busca, do mesmo interesse. Nós somos todos filhos do mesmo Pai. Tanto terreno, todos nós viemos de Adão, como também somos filhos do mesmo Pai, Baruch Hashem. O Eterno, bendito seja Ele. Yud-He, Vav-He. Não, Yosef lhes disse, vocês vieram espionar as fraquezas da nossa terra, do nosso país. Eles disseram, nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais jovem permaneceu com nosso pai e o outro já se foi. Eles sabiam que Yosef não havia morrido. Eles sabiam que eles haviam vendido, né? Obviamente. Mas eles não disseram isso aqui. Como eu disse, replicou Yosef, né? Vocês são espiões. Yosef tinha já determinado isso, né? Ele já havia... Desculpa, gente. Eu perdi o raciocínio aqui. Yosef já havia determinado, né, o que ele iria fazer, os planos dele, como ele deveria seguir, né? E ele não ouviu, não quis. Não é que ele não quis, ele coletou as informações, ele já sabia quem eles eram, mas ele tinha já o plano já definido. Versículo 15. Eis como vocês podem provar que não estão mentindo. Como vive o faraó, não sairão daqui até que seu irmão mais novo venha para cá. Enviam de vocês e que ele traga o seu irmão. Enquanto isso, vocês serão mantidos sob custódia. Isso provará se há qualquer verdade no que dizem. De outro modo, como vive o faraó, com certeza vocês são espiões. É interessante que ele, né, ele coloca aqui, né, rei faraó, né, como vive o faraó, né, ele está colocando aqui a figura do faraó, porque as pessoas sabiam de fato que o faraó ele era alguém determinado, né? Aquilo que ele dizia que iria fazer e como ele iria fazer era feito, não tinha quem voltasse atrás, né? Quem fizesse ele mudar de ideia. Então ele sempre usava aqui a imagem da maior autoridade, né? No caso o faraó, o reino, né? Ou seja, ele está trazendo aqui a autoridade do reino, né? Ou seja, como se dependesse, como se o reino dependesse do que eles iriam fazer, da decisão que Yosef estava tomando aqui mediante aos seus irmãos, que não sabiam que eram, eles não sabiam que eram irmãos de Yosef, porque eles não haviam reconhecido Yosef. Então ele está dizendo, olha, esse reino, o que eu estou dizendo para vocês fazerem, vocês fazerem isso, ou seja, o sucesso de vocês fazerem isso, depende de todo o reino. É mais ou menos isso, né? Quando ele coloca, né, faraó, né? Ou seja, quando ele toma como tutela a figura de faraó, ele está tomando como tutela também a figura do reinado, do reino, do Mitzrayim, do Egito. E aí ele coloca um peso absurdo sobre os seus irmãos. Vayasof otan el mishmar Sheloshet Yamin. Sheloshet Yamin. Por 3 dias, né? Então ele pôs todos na prisão, aqueles que... os irmãos dele, né? Por 3 dias. Sheloshet Yamin, irmãos, 3 dias, né? De incertezas. É um prazo que se repetirá em muitos lugares das Escrituras, né? Em muitos outros eventos. Por exemplo, 3 dias de angústia do copeiro e do padeiro esperando o julgamento pelo faraó, que já havia acontecido anteriormente, né? Que as escrituras já relataram, que nós já estudamos aqui, né? 3 dias, né, de angústia do copeiro e do padeiro esperando o julgamento pelo faraó. 3 dias, né, onde houve trevas espessas no Egito e nenhum egípcio deixou o seu lugar. 3 dias entre a saída do Egito e a chegada ao deserto. 3 dias após a saída do mar de juncos, né, a caminhada incerta da água que eles não encontravam, na incerteza da água, né?
que eles não encontravam, que eles estavam ali caminhando, né, buscando de maneira incerta, né, para eles, obviamente. 3 dias de preparação para o encontro com o Eterno no Monte Sinai. 3 dias de caminhada quando saíram do Egito, até eles encontrarem um lugar para o descanso. Né? O anúncio para o povo se preparar da comida e mantimentos, porque dentro de 3 dias eles atravessariam o Iardém. Os espias eles ficaram escondidos por 3 dias até que os perseguidores eles foram embora. Esther ela instituiu um jejum de 3 dias, porque depois disso, tudo que fosse acontecer ou não, afetaria para sempre o destino dos Yehudim, dos judeus. 3 dias, né? E 3 noites passou Ioná no ventre daquele grande peixe. E o 3º dia da ressurreição do Mashiach. Então, vários eventos nós temos que relatam Shiloshet e Amin. Vários eventos nós temos que falam sobre Shiloshet e Amin, sobre os dias de incertezas, né, que são os 3 dias. No 3º dia, Yosef lhe disse: façam o que eu disse a vocês e permanecerão vivos. Porque aqui é interessantíssimo, né? Porque eu temo Elohim. Porque eu sirvo a Elohim. Aqui já deveria, né, ter caído a ficha para os irmãos dele. Como assim um egípcio serve o Elohim? Como assim ele serve a Elohim? Um egípcio servindo o mesmo Deus que nós? O Eterno, bendito seja ele? Então aqui já era para ter caído a ficha, né? Se vocês são homens honestos, que um de seus irmãos permaneça encarcerado na prisão em que vocês estão sendo mantidos, né? Enquanto vão e levam os grãos para suavizar a fome nas suas casas. Tragam, porém, o seu irmão mais novo para mim. Desse modo, suas armações serão comprovadas e vocês não morrerão. E eles procederam dessa forma. Disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados do que aconteceu com nosso irmão. Ele estava angustiado e pleiteou conosco. Nós o vimos, mas não o ouvimos. Essa é a razão dessa angústia nos ter sobrevindo agora. Eles estão falando aqui, gente, sobre o próprio Yosef. É sobre Yosef mesmo que eles estão dizendo. Então todos, com exceção de Reuven, né, reconheceram que eles eram pecadores, eles eram culpados. E novamente, assim como Yeshua, nós o vimos e não o ouvimos. Reuven, então, ele não assume, né, a responsabilidade e continua afirmando não ter nada a ver com o que havia ocorrido, né? Cadê? Aqui, ó. Reuven respondeu-lhes: eu não disse a vocês, não façam nada de errado com o rapaz, mas vocês não fizeram caso disso. Agora vem o resultado de seu sangue. Mas Reuven não poderia muito bem ter assumido a responsabilidade e, se necessário fosse, pagar com sua própria vida, dar sua própria vida, já que ele era o mais velho, o primogênito. Ele poderia ter se exposto e dito: não, vocês não vão fazer isso com Yosef, não. Nós sabemos o quanto nosso pai o ama e nós precisamos honrar o nosso pai. Apesar da nossa frustração, da nossa... Se ele realmente, né, ele era inocente nessa história toda, ele deveria ter agido dessa forma lá atrás. Como ele não agiu, ele simplesmente, não faz nada com ele não. Mas se vocês fizerem, é responsabilidade de vocês. Gente, ele tentou se passar por inocente, mas as pessoas que são cúmplices, elas têm o mesmo peso de culpa sobre elas. Então aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete transgressão. Comete pecado também, como Shaul ele ensina. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete transgressão. E é exatamente isso que Reuven fez. Quando ele sabia o que era certo a ser feito. E ele simplesmente, né, lavou suas mãos e disse: olha, eu estou dizendo para vocês, não façam. Mas se vocês querem fazer, eu lavo as minhas mãos, né? Então ele está tentando fugir da responsabilidade, né? Mas não é assim que funciona.
Aquele que sabe o que é certo a ser feito e não o faz, comete transgressão, comete pecado, transgride a Torá. Eles não tinham ideia de que Iosif os entendia, porque eles estavam falando em hebraico, né? Porque não havia um intérprete presente para fazer a tradução e eles estavam falando em hebraico. Então eles pensavam, né, que... Isso porque eles estavam... Irmãos, eu entendo que eles estavam muito apreensivos, eles estavam muito frustrados, eles estavam... O nível de ansiedade deles estava absurdo. Porque como que pode o governador do Mitzrayim, do Egito, falar que serve a Elohim e a ficha não cair? Como assim? Nós sabemos que os egípcios, eles são pagãos. Eles não servem a Yud-Heh-Vav-Heh. Eles não servem a Adonai. Então como que pode um governante dizer que serve a Elohim e a ficha deles não cair? E aí eles estão conversando entre si, fazendo ali uma lavagem de roupa suja, né? E começam a dialogar um com o outro, falando, achando que Iosif não estava entendendo, achando que estavam falando numa língua, né, que não estava sendo compreendida, quando na verdade eles estavam sendo compreendidos sim pelo irmão deles, que estavam ali na frente deles, né, ouvindo tudo, prestando atenção em tudo, né. E Iosif saiu da presença deles e chorou, porque ele, ouvindo tudo aquilo, ele começou a se lembrar, né. Ele se recorda de todo o sofrimento que ele havia passado, né? Ele se recorda dos momentos em que ele se lembrava do seu pai, a saudade, né, do seu irmão, Binyamin. Talvez aquele mix de sentimentos, né, de angústia, de raiva, de misericórdia também. A gratidão também, porque o Eterno, bendito seja Ele, estava protegendo Iosif, preservando a sua vida, mesmo mediante a tantas frustrações, a tantas perseguições, a tantas injustiças. Ele também sabia que era o Eterno que estava preservando a vida dele. Não sei. A Torá vai dizer para a gente que ele chorou. E a seguir, então, ele enxuga suas lágrimas, recompõe os sentidos, né? Dá uma respirada, né, e volta e fala com eles, porque ele não poderia também demonstrar fraqueza naquele momento, né? Senão eles logo iriam captar a mensagem. Então ele pega então Shimon dentre eles e pôs Shimon na prisão à vista de todos eles. A escolha de Shimon, meus irmãos, para ser deixado ali como prisioneiro, como escravo, né, como refém, para que eles pudessem cumprir com aquilo que Iosif já havia determinado, ele não iria voltar atrás, é parte do princípio do conceito bíblico do Midah Keneged Midah. Ou seja, medida contra medida. Tem um ditado popular, né? Aquilo que aqui se faz, aqui se paga. É mais ou menos isso. Midah Keneged Midah, né? Ou seja, medida contra medida. Então, quando o castigo é proporcional à medida do pecado, porque quando eles jogaram Iosif no poço, ele teve parte ativa no ato. Quem? Shimon. Shimon teve parte ativa nesse ato, né, de jogar o seu irmão Iosif naquele poço. Além dele ser o mais velho dos irmãos, depois de Reuven, né, que foi o único que realmente havia se oposto ao conluio de se livrar do irmão caçula. Então, se Reuven não tomou a posição dele, quem deveria tomar a posição é Shimon, que não tomou essa posição, e aí veio nessa proporção do conceito, do princípio, do conceito bíblico, né? Midah Keneged Midah. Medida sobre medida, medida contra medida. A seguir ordenou que os recipientes deles, né, as vasilhas, os vasilhames, né, as bacias, os sacos, né, as sacas, né, que eles haviam levado para poder, certos de que iriam pegar os grãos e voltariam para casa, isso tudo foi esvaziado, foi cheio, né, de grãos, e que o dinheiro de cada um deles fosse colocado de volta na bagagem de cada um deles e que a eles fossem dadas as provisões para a jornada. Quando tudo isso lhes foi feito,
Entretanto, no campo, naquela noite, quando um deles abriu sua bagagem para dar forragem ao jumento, ele reparou que o seu dinheiro estava ali dentro da bagagem. Ele disse a seus irmãos: meu dinheiro foi me devolvido. Ali está ele, bem na minha bagagem. Nesse ponto, o coração deles desfaleceu. Eles se viraram um para o outro, tremendo, e disseram: que é isso que Elohim fez conosco? Que é isso que Elohim fez conosco? Mazot asa Elohim lanu. Que é isso que Elohim fez conosco? Eles disseram, né? O que é isso que Elohim fez conosco? Eles voltaram em Yaakov, seu pai, na terra de Canaã, e lhes disseram tudo o que havia acontecido. O homem, o Senhor da terra, eles contando, né? Dizendo ali para o pai deles, né? Yaakov. O homem, o Senhor da terra, falou de forma dura conosco. Ele nos tomou por espiões na sua terra, né? No seu país. Aqui está falando, é Eretz, né? Terra é lugar, Haeretz, né? Ou seja, está definindo a terra, né? Um lugar definido. Ou seja, aqui também pode ser traduzido como país, como nação, né? Nós lhe dissemos: somos homens honestos e não somos espiões. Eles contando para Yaakov, né? Todo o desfecho do que havia acontecido naquele lugar. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. E um já se foi e o mais novo está com o nosso pai na terra Canaã. Ou seja, José, no entanto, né, devolveu o dinheiro para eles, não intencionava amedrontá-los. Não era a intenção de Yosef causar pânico a eles, causar medo. O repentino ato de devolução do dinheiro também na segunda visita dos irmãos aos egípcios, porque não seria correto a um filho vender comida para o seu pai e seus irmãos. Então, quando ele devolve também o dinheiro, ele está se colocando na posição de servo, de honra ao pai deles. Só que eles não sabiam que Yosef era irmão deles. Então, quando Yosef ele manda devolver o dinheiro, ele está mandando um recado. Ele está dizendo que ele não pode cobrar o alimento do pai. Ele não pode fazer essa cobrança, porque seria uma desonra. E ele quer honrar o pai. Então ele devolve o dinheiro do pai. Olha, leve os alimentos e leve também o dinheiro do meu pai. Só que obviamente que ele não poderia dizer isso. E aí ele manda o dinheiro de volta. No entanto, o homem, o Senhor da terra, eles continuam dizendo, né, para Yosef, né? O homem, o Senhor da terra, disse-nos: eis como eu saberei se vocês são homens íntegros. Deixem um de seus irmãos comigo. Peguem grãos para aliviar a fome em seu lar, na terra de vocês, na casa de vocês, e sigam o caminho de vocês. Contudo, traga o seu irmão mais novo para mim. Assim saberei que vocês não são espiões, mas homens corretos, homens justos, né? Então devolverei a vocês o seu irmão Shimon, ou seja, eles iriam trazer Binyamin e Shimon seria restituído. E farão negócios na terra, vocês vão poder negociar, né? Fazer negócios comigo, né? A seguir, quando eles desfizeram suas bagagens, a sacola de dinheiro de cada um deles estava ali em meio à bagagem. E quando eles e seu pai viram a sacola de dinheiro, ficaram amedrontados, temeram, né? Ficaram com medo. Disse-lhes Yaakov, o pai: vocês me privaram de meus filhos. Yosef já se foi, Shimon já se foi, e agora vocês querem levar Binyamin? Que tudo isso recaia sobre mim. Que tudo isso recaia sobre mim. Ou seja, isso foi a gota d'água. Isso já é além, né, do que eu poderia suportar. Irmãos, o que acontece? Quando Rivka, a mãe de Yaakov, vamos voltar lá atrás, né? Lá atrás, quando Yaakov ele vai se posicionar ali como primogênito no lugar do seu irmão Esav. Ele se posiciona, mas ele indaga. A mãe dele chama ele: olha, vamos lá,
venha que seu pai vai abençoar, vai liberar a bênção, né? O seu irmão vendeu a primogenitura para ti, você agora é o primogênito. Venha, vamos preparar, se posicione, se prepare para que você receba a bênção da primogenitura. E aí ele questiona a mãe dele, né? E a mãe dele vai dizer para ele, Alai, que caia sobre mim. Se tiver qualquer maldição, porque ele ficou preocupado, eu vou ser amaldiçoado, ao invés de ser abençoado pelo meu pai, eu vou ser amaldiçoado. Aí a mãe dele diz, né, Rivka diz para ele, olha, Alai, que caia sobre mim caia. Se houver alguma maldição, que recaia sobre mim. Só que esse sobre mim, esse Alai, é uma profecia de fato de Rivka, né? Ela havia profetizado sem saber ou sabendo, enfim. Nós não sabemos os desígnios, né? O Eterno ele revela em fragmentos, em porções, né, os seus desígnios. É interessante porque ali é um fragmento também profético. Ela estava praticamente dizendo que os problemas que Yaakov iria enfrentar, eles estariam ligados a Alai. Alai. A palavra Alai, sobre mim. O que viria sobre ele seria exatamente aquilo que estaria ligado a Alai. De que forma? Alai ela é composta de 3 letras. Ain, Lamed e Yud. Ain, Lamed e Yud. Eu não sou como o Moré Marcos Felipe, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, né? Então, a Alai, ela é composta pelas letras Ain, Lamed, nossa, ficou muito feio, Yud, Alai. E aí o que nós temos? Alai. Nós temos o Yud, que foi o primeiro problema que Yaakov enfrentou, que foi exatamente com o seu irmão Esav, não é isso? Esses problemas eles estão intrinsecamente ligados a Yaakov. Então, cada uma dessas letras, elas irão representar um problema que Yaakov vai enfrentar. É como se fosse a dívida que ele acumulou, né, nesse período. Nossa, eu não sei escrever como o Moré, não. Nossa, erro demais. Pronto. Então, são 3 letras que compõem a Alai, sobre mim, e são 3 os principais problemas que Yaakov, ele vai enfrentar ao longo da sua jornada. Então, o primeiro problema que ele vai enfrentar, como eu disse, é com seu irmão Esav, né, cujo nome começa com a letra Ain. Ain. O segundo problema foi com seu tio Lavan. Não, o primeiro problema, Ain, né? Esav. O segundo problema é com seu tio Lavan. Começa com a letra Lamed. E o terceiro problema é porque esse meu Yud que tá bem feinho, tá, gente? Mas é um Yud, tá? Não é um Vav, não. É um Yud. Como eu disse para os irmãos, eu não sei escrever. Não tem essa perícia aqui que o Moré Marcos Felipe tem, não. E o Yud, né? Que seria o terceiro problema, que foi com o desaparecimento e possível morte do seu filho Yosef, né? Então esses foram os principais problemas que ele enfrentou. Para quem não lembra, né? Como se escreve Yosef? Yosef. Esse é o terceiro. Veja aqui o Yudzinho, né? Então, o primeiro problema, Esav. O segundo problema, Lavan. O terceiro problema, Yosef. E aí ele vai dizer, né, que poxa, mas eu já paguei a minha dívida. Tudo que poderia acontecer comigo já aconteceu. Que isso tudo recai sobre mim. Que é basicamente ele dizer, né? Isso é gota d'água. Vocês querem... Olha, eu já enfrentei todos os problemas que eu tinha para enfrentar.
Eu já passei por todas as dificuldades. A dívida que eu tinha por ter recebido a primogenitura, eu já paguei ela. Eu já paguei ela. Vocês ainda querem me levar Beniamim, que é o último resquício que eu tenho da minha amada? Aí complica. Aí fica difícil. Então assim, quando surge esse problema, né, com Beniamim, o que fugiria da dívida já paga, Yaakov, ele não aceita. Ele deixou entender que já teria pago essa dívida, né? Então ele contraria, né, essa possibilidade, essa proposta feita pelos seus filhos. Ele diz: não aceito, não é possível, não é possível. Vou continuar aqui, irmãos. Reuven, ele disse ao pai, né? Se eu não o trouxer, quem? Beniamim. Reuven já estava lá. E Yosef já havia sido perdido, né? Até então, na cabeça dele estava morto. Ele está dizendo, né? Reuven está dizendo. Agora Reuven se posiciona de fato como o irmão mais velho. Se posiciona como alguém que tem que defender a família. Tem que defender a parentela. Aí Reuven, ele toma posição, ele toma palavra e ele vai dizer para o pai, né? Se eu não trouxer ele de volta para você, para o senhor, mate meus 2 filhos, ponha-o sobre os meus cuidados e eu trarei de volta ao Senhor. No entanto, ele respondeu, Yaakov vai responder, né, para ele: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e apenas ele sobrou, ou seja, Yosef está morto. E dos filhos da minha amada, só sobrou agora, da minha amada Rachel, só sobrou agora Beniamim. Se alguma coisa acontecer com ele enquanto viajar com vocês, vocês farão meus cabelos grisalhos descerem ao Sheol com pesar. E a fome estava severa na terra. Por isso, quando terminarem de comer os grãos trazidos do Egito, seu pai lhes disse: saiam outra vez, compre para nós um pouco de alimento. Ou seja, aquele assunto já havia sido encerrado. Yaakov não liberou Beniamim para descer, mas só que o alimento acabou. Como eu disse lá atrás, irmãos, Yosef já sabia a quantidade necessária e só vendia aquela quantidade necessária para poder sanar um período de tempo das famílias que se apresentavam ali para poder comprar os grãos. Aí os grãos acabaram. E aí o pai dá novamente a ordem aos seus filhos: saiam mais uma vez, vão lá e compram um pouco de alimento. E Yehudá lhe respondeu: o homem advertiu-nos expressamente: vocês não verão meu rosto a menos que o seu irmão esteja com vocês. Se vocês não trouxerem Beniamim até mim, eu vou considerar que vocês são espiões. Então a gente tem que levar, pai. A gente precisa levar Beniamim com a gente, senão a gente vai morrer de fome. Ele não vai aceitar e a gente ainda vai sofrer a penalidade. Se você enviar nosso irmão conosco, desceremos e compraremos alimento para você. Mas se você não mandar, não desceremos, porque o homem nos diz: vocês não verão o meu rosto a menos que o seu irmão esteja com vocês. E lembre, meus irmãos, não tinha um outro servo. Lembre que é Yosef que está cuidando da distribuição dos grãos. Ele não terceirizou essa tarefa. É ele que está cuidando. Então, se ele está dizendo que não vai ver o rosto dele, eles não vão conseguir o alimento. Os grãos não vão ser vendidos a eles. Israel replicou: por que vocês trazem tal problema ao dizerem ao homem que tinha outro irmão? Eles responderam: o homem ficou fazendo perguntas a nosso respeito e a respeito de nossos parentes. Ele perguntou: seu pai ainda vive? Vocês têm outro irmão? E nós respondemos de acordo com o significado literal de suas perguntas. Ele perguntava e a gente respondia. Como saberíamos que ele diria: tragam-me seu irmão? E Yehudá disse a Israel, seu pai: envie o jovem comigo e nós faremos os preparativos e partiremos para permanecermos vivos e não morrermos, nem nós, nem você, nem nossos filhos pequenos. E é interessante, né, que Beniamim não fala absolutamente nada. Não há palavra da boca de Beniamim. O silêncio de Beniamim é algo sepulcral. Anorir ervenu miadi tevakshenu inlo haviotiv elecha ve hitzag
hitzagtiv, lefanecha verratati leha kal hayamin. Eu garantirei, eu mesmo vou garantir para vocês a segurança dele. Eu mesmo, pai, eu mesmo, Yehudá, vou garantir a segurança de Binyamin. Você pode pedir contas de mim. Se eu falhar em trazê-lo de volta, né? Se eu falhar em trazê-lo de volta para ti, né? E não fazer com que o Senhor o veja novamente, que eu carregue a culpa para sempre. Que essa culpa eu carregue para sempre. Kilulé hitmatatanu kiatá shavnu ze pa amain. E se não fosse por nosso atraso aqui, já estaríamos lá agora. Vai omer alechem Israel avirem in ren. Epozot azu kru mizinrat haaretz bishalchem ve oradu laish min ha meat zari umeat devash nekot valot batnin us kedim. Israel, seu pai, lhes respondeu. E respondeu-lhes Israel, o pai deles: se for assim, vamos fazer o seguinte, da seguinte maneira. Pegue os seus recipientes, encha-nos com os melhores produtos da terra e levem um presente ao homem. Bálsamo curativo, um pouco de mel, resina aromática, ópio, sementes de pistache e amêndoas. Então, na hora da refeição, né, os irmãos eles vão entregar, né, os presentes que são descritos em hebraicos como Mizimrat Haaretz, né, os produtos, né, as riquezas da terra, né, porque esses produtos eles serviam de inspiração e eles eram cantados em versos em suas propriedades e gosto. Levem consigo o dobro da quantia de dinheiro e devolvam o dinheiro que foi devolvido a vocês em suas bagagens. Isso pode ter sido um lapso. Então, sim, e levem também o seu irmão. E aprontem-se e saiam outra vez ao encontro daquele homem. Que El Shaddai, né, o Deus provedor, né, o eterno, aquele que provê, né, aquele que é a provisão, o eterno que é a provisão, né, o Elohim que provê, ele conceda seu favor a vocês aos olhos do homem, para que ele solte seu outro irmão, bem como Binyamin. Quanto a mim, se devo perder meus filhos, eu os perderei. Mas na verdade o Yehudá ele conseguiu convencer, né, Yaakov desse feito, né? Então, na hora da refeição, como eu disse, né, isso vai ser entregue, isso vai ser conferido ali, vai ser dado como presente, como uma amostra de gratidão ali a Yosef, mas para eles não é Yosef, para eles é Tzafenat Paner. Os homens pegaram o presente e levaram consigo o dobro de dinheiro e Binyamin, então... Os homens pegaram o presente e levaram consigo o dobro de dinheiro e também levaram Binyamin. Então, eles prepararam-se, desceram ao Egito e apresentaram-se a Yosef. A Torá, gente, não fala, não chama... Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui a Yosef. Não chama Yosef de Tzafenat Paner. Esse nome, né, essa nomenclatura de Tzafenat Paner, ela só aparece quando está falando ali o faraó ou fazendo alguma referência do Egito. Mas quando vai falar do homem, do filho de Yaakov, vai sempre mencionar Yosef. Nunca vem Tzafenat Paner. Sempre Yosef. Quando Yosef viu Binyamin com eles, disse ao administrador de sua casa: leve os homens para dentro de casa, mate animais e prepare a carne, esses homens comerão comigo ao meio-dia. O homem fez conforme Yosef havia lhe ordenado.
e levou eles, né, os irmãos, né, os homens, à casa de Yosef. Ao serem recebidos à casa de Yosef, os homens ficaram com medo, ou seja, os irmãos de Yosef ficaram com medo, ficaram temerosos. Eles disseram: isso é por causa do dinheiro colocado de volta em nossas bagagens da primeira vez em que fomos trazidos aqui. Ele pode usar isso como desculpa para atacar-nos, fazer-nos escravos e aprender também nossos jumentos, os nossos animais, né? Por isso, eles se aproximaram ao administrador da casa de Yosef e lhe falaram à entrada da casa: por favor, meu senhor, na verdade, da primeira vez que descemos para comprar alimentos, quando chegamos ao campo, abrimos nossas bagagens e ali nas bagagens estava o dinheiro de cada homem, a quantia toda. Nós o trouxemos de volta conosco. Além disso, trouxemos também outra quantia de dinheiro para comprar alimentos. Nós não temos nenhuma ideia de quem colocou o nosso dinheiro nas bagagens. Parem de se preocupar, o homem disse, né? O responsável falou para eles, né? Não se preocupem, parem de preocupação, né? Ele respondeu: não temam, nossos deuses e Elohim de seu pai colocou um tesouro em suas bagagens. Quanto ao seu dinheiro, fui eu, um dos que o recebeu. Então ele lhes trouxe Shimon. O homem levou-os à casa de Yosef e deu-lhes água. E eles falaram aos pés, lavaram os pés, e providenciou-se forragem para os jumentos. Então eles prepararam o presente para a chegada de Yosef ao meio-dia, pois ouviram que fariam a refeição ali. Quando Yosef chegou à casa, eles foram até lá e lhe deram o presente que haviam trazido consigo. A seguir, prostraram-se diante dele com o rosto em terra, porque estavam com medo, né? Ele quis saber como estavam e perguntou-lhe: seu pai está bem? O homem idoso a respeito de quem falaram? Seu pai, ele está bem? Ele está vivo? Ele vive? Rai? Ele vive? Eles responderam: seu servo, nosso pai, está bem. Seu servo, nosso pai, está bem, sim. Ele vive, ele ainda está vivo. Rai, ele ainda vive. Enquanto se curvaram em sinal de respeito. Ele levantou os olhos e viu Beniamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é seu irmão mais novo de quem vocês falaram? Acrescentou: que Elohim seja bom para você, meu filho. Mais uma vez, ele abençoando, ele mencionando, ele fazendo menção a Elohim, né, diante deles, e eles até então não haviam notado, né? Então Yosef apressou-se, pois seus sentimentos em relação ao seu irmão eram muito intensos, e teve vontade de chorar. Ele entrou no quarto de dormir e chorou ali. A seguir lavou o rosto, né, recompôs ali a sua postura e retornou. Ele conseguiu se controlar e ordenou que a refeição fosse servida. Eles serviram a ele à parte, e os irmãos à parte, e os egípcios à parte, ou seja, dividiram as refeições para cada um, né, de maneira separada. Egípcios não comem com os hebreus, pois lhe são abomináveis. Eles cuidam de ovelhas, né? Isso é abominação, né? Eles também são barbudos, eles têm pelos, isso é abominação para os egípcios. Então, eles estavam sentados de frente para ele. O primogênito no lugar de honra, o mais novo em último lugar, e os homens expressavam seu assombro uns para os outros. O que eu estou fazendo aqui? Né? Por que nós estamos sentados na mesa do governador? Algo de errado não está certo, talvez pensavam eles, né? A cada um foi servida uma porção que estava à frente deles, mas a porção de Beniamim era 5 vezes maior que a de qualquer um deles. Assim eles beberam e se alegraram com ele. Então ele ordenou ao administrador de sua casa: encha as bagagens dos homens com alimento, tanto quanto puderem carregar, e ponham o dinheiro de cada homem em sua bagagem. E ponha meu copo, o de prata, na bagagem do mais novo, com o dinheiro dos grãos. Ele fez o que Yosef lhe disse para fazer. Só um adendo aqui, irmãos.
a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer um deles. Essa porção dada a Benjamim 5 vezes maior do que a dos outros irmãos, do que os demais irmãos, inclusive o dos mais velhos, né? Nós sabemos que existe a bênção da primogenitura, né? Os mais velhos, eles sempre... E a Torá fala aqui, né, que o mais velho ele sentou na posição de honra. Mas a porção dada a Benjamim, ela era 5 vezes maior, até mesmo que a do mais velho, né? Reuven. E em sequência também, né? Então, dessa maneira, Iosif ele queria verificar se o privilégio dado ao seu irmão menor, ele acenderia outra vez a chama da inveja no coração dos irmãos, como havia ocorrido quando ele recebeu do seu pai aquela túnica, né, multicolorida, né? Então, quando ele pega e abençoa e dá 5 vezes mais, por mais novo, a porção, ele está confrontando os mais velhos. E ele faz isso com o intuito de ver qual vai ser a reação dos seus irmãos, se era a mesma reação do passado, se eles ainda eram invejosos, se ainda eles tinham essa vaidade, né, de querer ter tudo em detrimento ao mais novo, né? Então esse fato, ele seguramente ele dissipou, ele se esvaiu, né? Ele esvaiu qualquer suspeita por parte dos irmãos de que Benjamim houvesse roubado o copo da casa de José, porque o bom senso ele indicava que a mesma mão misteriosa que pôs o dinheiro de volta nos sacos de alimento foi também a mão responsável pelo copo no saco de Benjamim. Porque eles vão pensar, porque ele colocou o copo, tá aqui, ó. Ele colocou o copo, a taça, né, de prata, na bagagem do mais novo. Quem é o mais novo? Benjamim. Benjamim. Ele é o mais novo. E com o amanhecer, os homens foram mandados embora com seus jumentos. Mas antes de estarem longe da cidade, Iosif disse ao administrador: apresse, vá atrás dos homens e quando você os alcançar, diga-lhes: por que vocês pagaram bem com o mal? Por que vocês fizeram isso? Por que vocês pagaram o bem com o mal? Raá, aqui é Tová. Por que vocês pagaram o bem, a bondade, por que vocês pagaram a bondade com o mal? Por quê? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Não é esse o copo em que bebe meu senhor, aquele que usa para fazer adivinhações? O que vocês fizeram é mal. Então ele os alcançou e lhes disse essas palavras. Eles responderam: por que meu senhor fala dessa maneira? Elohim não permita que um de nós tenha feito uma coisa dessas. Trouxemos de volta da terra de Canaã o dinheiro que encontramos em nossas bagagens. Como roubaríamos prata ou ouro da casa de meu senhor? Qualquer um de nós que seja encontrado com um copo deve ser morto, e os demais serão escravos de meu senhor. Ele replicou: está bem, que seja como vocês disseram. Quem for encontrado com ele, com o copo, né, com a taça, será meu escravo, mas os outros estarão livres. Só que até então eles não sabiam que a taça estava na bagagem de Benjamim. E lembra que Yehudá, ele deu a vida dele, disse que toda maldição, toda desgraça recaísse sobre ele, se ele não levasse de volta Benjamim a seu pai. Então aí está o desfecho de toda coisa, né? Então cada um pôs a bagagem sobre o chão e abriu. E ele fez a busca, começando pelo mais velho, né, de Reuven, e vai descendo, né? Shimon, e vai descendo.
Ele fez a busca começando do mais velho até chegar ao mais novo, e o copo foi encontrado justamente na bagagem pertencente a Beniamim. Por causa disso, eles rasgaram as roupas em sinal de luto. Então, cada um dos homens carregou o seu jumento e voltou à cidade. E Yehudá e seus irmãos chegaram à casa de Yosef. Ele ainda estava ali, e eles se prostraram diante dele com o rosto em terra, demonstrando ali submissão, sujeição, respeito. Disse-lhes Yosef: como vocês fizeram uma coisa dessas? Vocês sabem que um homem como eu pode saber a verdade por meio da adivinhação. Vocês não sabem que um homem como eu pode saber a verdade por meio da adivinhação? E Yehudá disse: não há nada que possamos dizer ao meu senhor. O que diremos? Não há forma de nos justificar. Elohim revelou a culpa de seus servos. Por isso, somos aqui escravos de meu senhor. Nós e também aquele cuja posse o copo foi encontrada. Ele, porém, respondeu: Elohim, não me permita agir dessa forma. O homem em cuja posse o copo foi achado será meu escravo. Quanto a vocês, vão em paz a seu pai. Irmãos, olha que coisa. Imagina a frustração dos irmãos neste momento. Principalmente de Yehudá. E Yehudá, ele se fez fiador do irmão. Ele se colocou na posição diante do pai, dizendo: olha, pai, deixa eu levar Beniamim. Eu vou ser fiador dele, eu vou ser... tudo que tiver que... Se eu não trouxer ele de volta, tudo que tiver que acontecer de maldição, que recaia sobre mim. E Yehudá se coloca na posição de expiador. E Yehudá se coloca nessa posição. É Yehudá que se posiciona ali como alguém que vai fazer expiação, né, por Beniamim, pelo seu irmão. Então veja a frustração, veja o peso que Yehudá vai carregar agora, veja o peso que Yehudá vai ter sobre suas costas. E ele se apresenta então diante do Safenat Paneah, que até então eles não sabiam, né? Eles não sabem ainda que se trata do irmão deles, que eles venderam. E ele se prostra e fala: o que nós vamos dizer se o teu servo encontrou a taça na bagagem, nas coisas do menino, de Beniamim? E Beniamim não fala absolutamente nada. A Torá, as escrituras não registram nenhuma palavra sequer de Beniamim. Beniamim fica em silêncio. Nem para se defender, nem para nada. Em silêncio. Não fala uma palavra sequer. Não tem registro de nenhuma palavra sequer da parte de Beniamim. Então, irmãos, aqui nós encerramos o estudo da Parashá Miketz, né, até esse momento em que os irmãos agora se prostram diante de Yosef, não sabendo ser Yosef, mas naquele momento ali como Safenat Paneah, e se colocam na posição como servos, como escravos, dizendo para ele, né, se posicionando ali como escravos, porque não tem mais o que fazer, não tem mais o que falar, não tem mais o que justificar. Eles só não conseguem entender o que aconteceu. Enfim, aqui nós encerramos a Parashá Miketz. Eu agradeço os irmãos por estarem até esse momento, participando desse maravilhoso estudo, permitindo aqui, né, que eu possa contribuir de alguma forma, servindo os irmãos. E aí vamos encerrar recitando a Birkat Kohanim. Deixa eu colocar aqui na tela. Opa, perdoa. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav elecha vihuneka. Issa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom.
בשם ישוע HaMashiach, Elohim Melech Neman. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno resplandeça seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante o Eterno seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem do Eterno, que vem de Adonai. Bishen Yeshua HaMashiach, pelos méritos de Yeshua, nosso Messias, pois Elohim, o nosso Deus, nosso eterno Deus, é Rei fiel. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shavua Tov Lekulan. Uma ótima semana a todos os irmãos. E a gente se vê na próxima. Imtse Hashem, se o Eterno permitir, Bishen Yeshua HaMashiach, pelos méritos de Yeshua, o nosso Messias. Baruch Hashem. Mais uma vez, obrigado, irmãos. E uma ótima semana para todos. Até lá.
נפרס בהר הגלבוע, היה הקיץ כמו עכשיו בהר הגלבוע, מנגד התבור בהר החרמון במרחב, כאילו לא עברו שנים בהר הגלבוע, אותם סלעים שחונים בהר הגלבוע, אולי היה שרב, אולי זו הייתה שעת שקיעה, אולי שקיעת זהב, כמו היום באותה שעה. אולי היה שרב, אולי זו הייתה שעת שקיעה, אולי שקיעת זהב, כמו היום באותה שעה.